O texto ele fala assim sobre a vida sempre muda, né? E eu, para falar um pouquinho da vida, eu sempre cito uma parte da Bíblia, né? Uma parte cristã. Eu sou universalista, não tenho religião, tá? Ah, Ricardo, é isso? Não tenho rótulo, tá? Não gosto de rótulo. Eu sou universalista, então eu gosto de estar em todas, entender todas, compreender, estudar e me apropriar daquilo que realmente possa me acrescentar, tá? Não gosto que nada me prenda, nada que... Eu gosto de olhar para as outras sem olhar do julgamento. Então, baseado nisso, eu escolhi uma frase aqui de João, que está em João 5:24, que fala assim, é uma palavra que Jesus fala assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos interpretar isso. Olha só, passou da morte para a vida, tá? Porque a Bíblia é assim, né? E alguns outros livros sagrados, né? O Talmud, a Torá, o Alcorão, a Bhagavad Gita, né? Que é o livro dos hindus, eles têm algumas situações que falam nas entrelinhas. Então, vamos interpretar mais ou menos isso aqui. Olha só, as interpretações humanas representam uma percepção superficial e precipitada da realidade, ou seja, a forma como a gente interpreta, muitas vezes é muito superficial, muito precipitada. Isso a gente está vendo aí diariamente, nas nossas mídias e nos nossos julgamentos, sustentando uma visão deturpada da grandeza do Criador. Ou seja, a gente estipula um juízo de valor ou se adentra, pega aquele jacaré daquela pessoa, e o que acontece? A gente acaba não permitindo uma nova sabedoria, uma nova interpretação. Continuando, assim vemos a morte dos entes queridos, olha só o que está acontecendo. Assim vemos a morte dos entes queridos como um inevitável e doloroso fim da convivência. Diante das graves enfermidades, somente percebemos o mal que nos acomete como injustiça e punição. Ou seja, a gente só vê isso que está acontecendo e a gente já coloca como mal, como uma injustiça e uma punição. Deus está nos punindo. Estou sendo punido. Joguei pedra na cruz, é o que muita gente fala. Continuando. Nos problemas que contrariam os ideais, apenas vemos fracasso e decepção. A gente não consegue ver. Quando nós estamos no meio do caos, a gente não consegue ver a solução. A gente só consegue ver situações de fracasso. A gente não consegue ver luz no fim do túnel. Não, a gente só consegue realmente estar numa situação negativa. Estar numa situação negativa ou densa é você não se ver, não acreditar no potencial que você tem. Continuando, fala assim: a vida grita em toda parte, para que possamos enxergar mais além. A morte, na verdade, ela abre as portas para a vida superior, que nos aguarda no plano espiritual, sinalizando com um até breve. Até breve. Nas enfermidades, aprendemos os caminhos para a construção de uma saúde permanente, por meio do equilíbrio das emoções e dos pensamentos. Os problemas são desafios que convidam a inteligência para soluções mais criativas. Olha só que importante isso. Está falando de várias situações aqui. Morte, que ele considera aqui como até breve, que é o quê? É uma passagem para um daqui a pouco. E a situação da doença, do sintoma, que é realmente uma situação que a gente sabe quando a gente estuda e se aprimora cada vez mais nesse estudo espírita ou espiritualista, a gente entende a doença e a dor ou o sintoma de uma outra maneira, que é o quê? Do olhar de cura. Algo está ocorrendo dentro de você que precisa ser visto. A doença ela só vem para sinalizar para você, ó, tá havendo alguma coisa, é preciso restaurar. O sintoma vem, está havendo alguma coisa, é preciso restaurar. A dor da cabeça vem, está acontecendo alguma coisa, é preciso restaurar. É preciso olhar para isso. É preciso verificar o grau seu
de fraqueza perante alguma situação, porque os problemas emocionais causam dor, os problemas emocionais causam doenças, os problemas mentais causam doença. E os problemas mentais, eu não estou falando assim de a pessoa ser maluca, né? Como a gente rotula assim, a pessoa é maluca, tem problema mental. Não. Quando eu falo um problema mental, seria assim, como você trabalha o teu pensamento? Será que teu pensamento está contaminado na ideia fixa do mal, da ideia fixa de uma punição, da ideia fixa do fracasso, do insucesso? E isso vai te causar uma dor, uma doença. E o corpo físico ele está aí só para externar todo esse desequilíbrio. Então, continuando, ele fala assim: no fluxo incessante da vida, morrem as estruturas transitórias da matéria para que os valores eternos do espírito se estabeleçam após cada desafio superado, como manifestação da sabedoria do Criador. Ou seja, nada nessa vida é permanente. Olha só o que está acontecendo ao nosso redor para mostrar claramente que, vem cá, isso aqui é temporário. Vem cá, isso aqui é maia, né? Como os hindus falam, né? É maia, é ilusão. Isso tudo muda da água para o vinho num girar de chave. A nossa vida virou assim, num girar de chave. Toda a humanidade está modificando, tá vendo outros olhos, tá tendo outros olhares. Só que os olhares do desespero, o olhar do fracasso, o olhar da vitória, o olhar da superação, o olhar da alegria, o olhar da esperança, o olhar da fé. São vários olhares que estão acontecendo nesse momento. Então, aqui, quando a gente entende que tudo é transitório, de certa forma, a gente também compreende, a gente começa a dar um stop na nossa ansiedade. Vem cá, eu tenho que aproveitar o que está se apresentando para mim. Então, o que está se apresentando? O que se apresenta para mim hoje, aqui agora, nesse momento? É o hoje, o momento presente, é o que está acontecendo agora que importa. O que está acontecendo nesse momento é o que importa para você. Então, faça as coisas e se envolva com o que você está fazendo realmente. Você vai ver que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico do modo casa que a gente está vivendo. Vamos lavar a louça. Foca naquilo que você está fazendo. O jeito que você limpa o prato, o jeito que você pega o sabão, o jeito que você passa para limpar, a forma como você lida com aquilo. Você vai ver como é difícil estar no momento presente, porque quando você está fazendo e quer estar nesse estado, muitas coisas vão vir na sua cabeça, assim, e você vai acabar fazendo rápido, no desespero de terminar logo. Olha só como nós estamos num automatismo, a gente não consegue ter o tempo para viver o que está se apresentando para a gente no momento. Então, nós estamos, de certa forma, com variados tipos de informação ao nosso redor. Mas viver o momento que se apresenta, o momento presente, a gente tem que viver. E na sua plenitude. Então, se eu dei o exemplo do lavar louça, vai até o final. O modo como limpa, depois enxuga, entrega. Você vai ver como você vai sair com sentimento de missão cumprida. E não com uma coisa superficial que foi rápida. Olha como estávamos. Pensa um pouquinho atrás. Às vezes íamos para uma praça de alimentação, em um shopping, para fazer uma refeição. A gente comia vendo o celular e a comida entrando na boca de uma forma automática. E você nem contemplava e não percebia o sabor. Por quê? Você está conectado em outra situação. Nós temos que viver esse momento que se apresenta na íntegra, para a gente poder aprender o que está acontecendo com a gente. Então, continuando, fala assim, ó, nessa dinâmica que a gente está falando aqui de morte, estamos falando aqui também de superação, os amores não morrem nem se separam. As possibilidades sublimes da vida aguardam todos nós, esperando apenas que as mensagens dos grandes, né, de Jesus sejam eleitas como fator propulsor da elevação da consciência. Sempre vitoriosa, a vida quebrará em definitivas falsas concepções da existência, proporcionando sempre uma porta aberta. Ou seja, a vida, se você realmente buscar na sua plenitude,
ela sempre vai mostrar portas abertas para que você ache as soluções da vida que você precisa, tá? Então, nada é perdido, tudo é ganho. E a reflexão que fica desse texto é assim, ó, diante das perdas, você vai descobrir uma coisa muito importante, que só a vida permanece. A vida em todos os sentidos, a vida espiritual, a vida material, a vida emocional, a vida mental. A vida permanece, a vida ela segue o seu percurso, ela segue seu caminho, independente de estar na matéria ou de estar no mundo espiritual, ela segue seu caminho. Então, quando fala aqui dos laços de amores, né, que eles não se findam, né, como fala aqui, até eu estou botando aqui, que fala assim, nossa, os amores não morrem nem se separam. Então é exatamente isso, os amores não morrem nem se separam. Os laços que a gente tem com as pessoas que a gente ama, isso não acaba nunca. Isso pode ser sempre potencializado através da oração, dos bons pensamentos. Mesmo as pessoas estando longe de vocês e você está aí tão preocupada, eleve seu pensamento, suas orações, envolva elas com muita proteção, pedindo muita proteção e saúde, para que você fique em paz também com você. Você saia desse mundo de preocupação e desse mundo tão mórbido e dessa energia tão mórbida que está em volta de nós, né? A gente vê aí nos noticiários, vocês acompanham muito bem, o quão grande é a potência das informações quanto à morte. É muito grande. Por que a gente não potencializa quantos sobrevivem, quantos são curados? Ou os avanços que a ciência está realizando? Não é, porque isso não é importante. O importante é potencializar a morte. Causa medo, causa histeria, dá ibope, dá mais espectadores. E por que nós procuramos esses tipos de notícia? Por que estamos tão dependentes de notícias assim? Será que é porque estamos compactuados com essa energia da morte? Então eu deixo essa reflexão para que a gente reflita realmente. Por que eu estou procurando tanto a morte? Será que eu estou querendo morrer? Ou será que eu só estou preocupado mesmo? Porque eu tenho medo? Olha só quantos questionamentos a gente pode se fazer para encontrar pontos de equilíbrio dentro de nós. Porque, gente, viva o momento que se apresenta hoje para você. Esse é o X da questão. O problema é que a gente não vive, a gente está vivendo no futuro, a gente está vivendo no passado, de situações que a gente não fez, que deveriam ter feito. Viva o que se apresenta hoje. Vive esse instante que se apresenta nesse momento. Com a sua família, ou sem a sua família, com você mesmo. Entendeu? Porque aí realmente você encontra maneiras de se equilibrar. Porque é difícil. Você está longe das pessoas que você ama? Claro que é difícil. É difícil você não fazer as mesmas situações que você estava fazendo, seus hábitos, as suas situações por onde você extravasava. Ou seja, tem muita gente que agora, nesse instante, está naquela represa, está represando muita coisa. E chega uma hora que o dique rompe, né? E vem rompendo e causando danos, né? Em muitas situações, na gente mesmo e quem está à nossa volta. Então, que arrumemos no nosso dia situações que a gente possa manter esse quantum energético que está represado dentro de nós nesse instante, que estamos de quarentena, potencializados ou direcionados para outras direções, né? Então, se você viver só o mundo das notícias, por exemplo, você vai entrar nessa onda paranoica de polarizações. E isso não é bom nesse momento, tá? É bom, sim, você assistir, ficar informado, mas eu falo no entrar nisso, se envolver com isso. Aquilo fazer parte do seu dia, você perder o dia inteiro naquilo.
E é esse cuidado que nós temos que ter nesse momento, de não entrar nesse tipo de energia, a gente se permitir a ser a gente mesmo. Mas aí você pergunta assim, não, Ricardo, mas como eu me permito a ser eu? Como eu me permito a ser eu mesmo? O que é isso? É você vivendo o momento que se apresenta para você. Você reconhecendo quem você é, aceitando quem você é. Eu sou assim, eu sou assado. Eu não dou conta disso, porque você vai estipular situações e vai terminar o dia, talvez você não deu conta de algumas situações, mas é aquilo que você tinha que ser, você é aquilo. Então, muito lado sombra de nós está se apresentando agora de uma forma muito forte. Muita coisa tá vindo à tona dentro de nós que não estava vindo, né? Estava mascarado, porque a gente estava vivendo um mundo, de certa forma, que é um mundo ilusório mesmo, mas a gente deixava de olhar um pouco para nós, porque a gente tinha fontes para extravasar externas, a gente tinha situações que tiravam a gente daquela situação para que a gente não tivesse que nos haver com a gente mesmo, né? E, por exemplo, um trabalho terapêutico, ele faz muito isso, né? Ele faz você realmente se olhar, e muita gente não quer se olhar. Eu vejo isso pelo que a Fernanda me passa, pelo que eu vejo também como terapeuta holístico. Quando a pessoa começa quando você começa a tocar na ferida e começa a apontar as situações de fraqueza, a pessoa vai embora. A pessoa desiste da terapia, desiste do processo, ela desiste da orientação, porque a gente não quer se haver com a gente mesmo. Então, será que eu, em procurar a morte, será que, de certa forma, eu não estou me matando aos poucos? Tá? Eu estou falando isso tudo filosofando, porque eu gosto de filosofar, eu gosto de deixar as perguntas no ar para que a gente reflita. Será que o que eu estou fazendo hoje, nesse instante, está acrescentando para mim de alguma forma? Eu estou sendo mesmo o Ricardo de antes da pandemia ou eu estou me permitindo a ter um outro olhar? Olha só os questionamentos que eu estou deixando. Quais qualidades, quais são as experiências que eu estou observando e estou adequando para dentro de mim? O que realmente eu estou me apropriando de tudo isso que eu estou passando? Nada. Que isso? Não tem como não se apropriar de alguma coisa, de tudo isso que a gente está passando. Assim, nós parecemos que estamos num turbilhão, dentro do olho do furacão, mas é necessário, muitas vezes, que a gente recue. Existe uma passagem na Bíblia que ela é muito... me veio agora na minha cabeça, que é assim. É uma passagem falada da barca de Pedro. Nessa passagem, Jesus estava ali às margens do mar da Galileia e ele ia fazer a pregação dele. E começou a reunir. Pedro estava com o barco dele na água ali, na beira-mar, e começou a reunir um grande número de pessoas e começou a pressionar Jesus de uma tal forma que nem conseguia falar ou se expressar, ou talvez da forma que ele queria. Ele conseguiu. O que ele fez? Ele subiu na barca de Pedro e pediu para que Pedro fosse ao longo das águas. E com isso, o que aconteceu? A população ela foi se esvaziando, ela foi se acalmando. E com isso ele fala, vamos voltar agora. Aí ele conseguiu realizar a palavra, ele conseguiu ver a forma mais sábia de passar. Olha só que passagem tão interessante para a nossa vida. Nós vivemos realmente, nós parece que estamos dentro do furacão. É necessário, muitas vezes, a gente subir na barca de Pedro, se afastar da tempestade, daquela zona onde está tudo se batendo, para que a gente olhe a situação com uma outra visão. Para que eu permita, quando eu entrar
ou esperar a situação se acalmar, eu conseguir passar o que eu tenho que passar. Ou seja, eu conseguir ser o que eu tenho que ser. Então, o que essa passagem nos remete? É exatamente a questão da visão relativa, como eu tenho que observar o caos, como eu me permito observar a situação que está se apresentando para mim, né? Então, por exemplo, se eu olho a situação dessa... Vocês estão olhando a situação assim, estão olhando esse livro aqui, que foi escrito por essa pessoa aqui, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou atrás do livro. Vocês estão vendo a capa. Eu não estou vendo a capa, eu estou vendo o fundo. Vocês não estão vendo o fundo. E nem nós dois aqui, eu e vocês todos, não estamos vendo as laterais também. Certo? Você está vendo só isso. Quando a gente se permite a ter outros olhares, a gente começa a ter uma visão em 360 graus. A gente começa a olhar o todo. Você se permite a olhar por todos os lados. E foi isso, sabiamente, que Jesus faz nessa passagem, colocada de uma forma sábia. Se permitir a olhar de um outro prisma, de uma outra posição, para que você consiga se expressar. Então, olha só que sabedoria isso, e a gente não utiliza isso a nosso favor. Porque a gente, às vezes, quer a resposta pronta, ou a gente quer impor aquilo que a gente acha que é certo, ou aquilo que a gente acha que está vendo. E nem sempre o que a gente está vendo é a pura verdade. Porque o mundo é de aparências. Procura ver, dá a volta. A gente se espanta quando a gente dá a volta e vê por outros prismas o lobo na pele do cordeiro. Não é mesmo? Só vocês fazerem uma retrospectiva da vida de vocês, que vocês vão lembrar de muitos lobos na pele do cordeiro. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, mensagens muito profundas e que realmente vocês possam aproveitar para refletir. Se quiser ouvir de novo, vai ficar gravado, ouça, tá? E a gente vai finalizar aqui com a nossa prece, tá bom? Vou escolher aqui, vamos ver aqui, vai selecionar aqui para a gente, vamos lá, entrou. Então aí, na sua casa, no seu local, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Deus que você acredita, à força que você acredita. E se não tiver nenhuma força, então acredite em você mesmo. E vamos lá juntos. Senhor, o que me falta é estar realizado como pessoa. Não vejo outros motivos para minha insatisfação. Tenho saúde e o de que necessito para viver, mas sinto que algo não vai bem. Talvez as minhas forças não estejam sendo empregadas como deveriam. Careço de um objetivo de vida, de algo maior que me satisfaça o meu íntimo. Recorro a ti. Entendo que a tarefa é longa, pois se trata do aprimoramento interior. Mas vou dar o passo que me predispõe para a caminhada. Em primeiro lugar, quero meditar seriamente sobre mim mesmo e reconhecer a minha capacidade, nascida da tua presença em mim. Depois, com todas as forças, eu vou me dedicar ao trabalho de chegar à perfeição. Preciso também dos outros, das outras pessoas. E, nesse sentido, tudo farei para beneficiá-los, amando-os ao máximo, respeitando-os. A satisfação que eu lhes proporcionar me dará prazer. E assim eu farei daqui para frente, Senhor. Abençoa estes meus propósitos, que hoje eu determino para mim. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, realmente é a palavra gratidão. Por mais um dia de reflexão, por mais um dia de palavras, por mais um dia de boa nova. Que vocês passem um dia muito feliz, que tudo na sua vida se realize hoje e sempre. E vamos tocando a nossa vida dentro daquilo que a gente pode dar, dentro daquilo
de quem a gente é. Beijos nos corações.